Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje o assunto é o seguinte: como transpor os limites do seu signo? Como superar aquilo que é limitador de cada signo? A gente sabe aí que na astrologia a gente tem um arquétipo que nos auxilia muito, que nos dá qualidades e obstáculos e desafios também. Cada arquétipo é um sistema fechado em que a gente tem um pouco da característica desses signos aí, principalmente na questão solar. Então eu vou falar, lembrando sempre, né, gente, que cada mapa, cada configuração astrológica aí tem uma variação. Às vezes você não é eu sou escorpião, né, não sou um escorpião típico, mas você pode ser um ariano típico, um leonino típico. No mapa astral a gente vê isso, eu faço um mapa astral, posso auxiliar vocês nesse processo, mas eu estou falando sempre em relação à energia específica do Sol, né, do signo de cada um, e quando a gente tem isso mais forte no mapa. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho Sol em Escorpião, a Lua e Ascendente em Gêmeos. Então, vale um caso como é interessante ver a análise de Escorpião e de Gêmeos, né? Então, sem mais enrolações, vamos lá para o que eu tenho para cada signo, sobre como transpor os limites, como transpor as barreiras que cada signo, dentro da sua configuração, impõe. Como romper o limitador de cada signo. Vamos lá. Áries, eu anotei aqui, tá? É óbvio que eu não vou só ler, eu vou comentar aqui com vocês e dissecar um pouquinho desse assunto, só fiz um norte aqui pra gente, tá? O Áries, desiste antes do tempo, entra com a energia perfeita, mas não se sustenta, persiste quando já morreu, quando as coisas já morreram. O Áries, gente, ele é o primeiro signo do zodíaco. Imagina a primeira marcha de um carro, imagina a força que você tem que ter no início de algo que algo não existe, né? Você está desbravando, você está abrindo um caminho, uma picada, uma trilha. Você está abrindo uma trilha num lugar que não existe. Você vai fazer isso a facão, você vai fazer isso com vontade, com força, senão você não consegue. Como é que você levanta da cama? Você, para levantar da cama, é o esforço mais difícil que a gente tem que fazer no dia. Áries é isso. Então é natural que o Áries tenha a força inicial maior de todas. O Áries, ele tem uma força, digamos que ele seja o signo perfeito para os começos. Começo de projeto, começo de ciclos novos, começo das coisas. Ele tem uma energia absolutamente forte e intensa, e eu diria até perfeita mesmo. Ele é o signo dos começos. Então o ariano, ele começa as coisas com uma energia maravilhosa que talvez não seja nem igualada por nenhum outro signo, né? É até surpreendente um ser ter tanta energia para começo. O que acontece? O ariano, ele vai abrir uma loja, ele vai tem uma ideia que ele quer estudar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Ele tem muita energia, ele vai com muita energia. As coisas que ele vai fazer, os projetos da vida dele, são muito assim, ele vai com muita vontade e às vezes o tempo da maturidade das coisas ainda não aconteceu e ele já está desistindo. O Ares tem muito isso, porque ele vai com tanta energia e se desgasta tanto no começo que as coisas acabam frustrando ele. Além de tudo, ele tem muita ansiedade, ele é um signo do fogo, né? Ele quer tudo para ontem. Então ele não espera as coisas de fato acontecerem para dizer assim, não, eu posso abandonar isso. Isso eu já fiz tudo o que eu podia aqui, então eu vou abandonar. E outra coisa, às vezes eu vejo arianos que têm muita... não querem mudar, eles estão no mesmo foco. Como o ariano, ele é a semente, então ele é assim, depois de um ano ele vai ser mais ou menos assim. O Áries, ele aprende muito rápido as coisas, ele não aprende depois dali. Fica muito difícil para ele conseguir compreender as coisas além daquilo que já foi ensinado. Então, porque ele tem a curva de aprendizado dele é assim, né? É muito rápido que ele entende as coisas. Tipo, do 0 ao 10 numa prova, o 7 é muito rápido para ariano, ele pega muito rápido. O 8, tirar o nota 8, nota 9, nota 10 vai ficar mais difícil, ele vai ter que se debruçar, porque são coisas que não foram com a velocidade que ele pegou. Então, outra coisa que eu vejo para transpor os limites, o Ares também não sabe quando o projeto morreu, porque ele acha que foi algo que ele não fez ali, algo que ele tem que... Ele sempre traz uma energia da novidade. Só que então ele vai trazer a energia da novidade no mesmo projeto.
E às vezes o projeto em si está morto, a ideia em si está morta, ela não existe mais. Ele fica tentando persistir e dar cara nova ao projeto dele, sendo que todo o contexto está errado, não depende da energia dele. Talvez a ideia em si esteja equivocada. Então esses foram aí os recados para o signo de Áries. Agora a gente vai falar do signo de Touro. Touro sustenta seriedade e responsabilidade nos projetos, mas depois se cansa e precisa de tempo para retornar, quase um workaholic. Gente, vai parecer bastante com o Áries, mas é bastante diferente, tá? Olha só. O Touro, ele tem uma preguiça, digamos assim, para fazer as coisas. Por que ele tem uma preguiça? O Touro, ele tem uma visão um pouco mais perfeccionista do que o Áries, por exemplo. Ele tem uma visão de como as coisas devem funcionar. Ele é um signo da Terra, ele está vendo os detalhes, ele está vendo as questões aí práticas da vida, ele está vendo os detalhes físicos, o que torna algo belo, né? O Touro tem muito isso. O que torna algo belo, o que torna algo bonito. Então, ele tem uma certa preguiça para fazer as coisas. Quando ele vai fazer, ele jogou muita energia. E diferente do Áries, que quer fazer mais intenso e mais rápido, o seu processo ele queima mais rápido, o Touro queima mais devagar. Então o processo do taurino é mais lento, mais gradual e maior. O cansaço dele também vai vir num processo maior. Eu vi um vídeo da Rosa Cruz muito legal, se vocês quiserem eu deixo o link aqui ou indico o canal deles. Ele fala assim, ó, que o signo que tende a manter tudo como já está é o signo de Touro. E eu vejo exatamente isso nos projetos em si, assim. O Touro, ele tem uma capacidade de manter e de ficar estagnado. Tipo, você pega um sistema fechado, o Touro vai entender tudo daquilo. Porque aquilo é que ele tem que entender. Fora da caixa é que fica mais difícil, né? Às vezes isso dá para fazer até uma correlação com o Aquário, mas não é disso que eu quero falar agora. O Touro tem isso. Então ele vai entendendo, vai dominando aquele aspecto físico das coisas, vai entendendo o próprio projeto, só que o projeto ele vai caminhar vai orbitar de uma certa forma. Ele vai martelar, ele vai todos os dias. Aquilo que não tem como dar certo, o Touro ainda está lá, está persistente, está como uma figura de um touro mesmo, bem enraizado, firme com as suas patas ali, com as suas 4 patas ali, e ele não quer sair dali. Ele acha que aquilo é essa estática, a zona de conforto funciona muito para o taurino, né? Às vezes a gente olha de fora e pensa, não é o Touro, é um signo muito ativo, mas é que aquilo que ele faz, para ele é a zona de conforto. Pode ver. Às vezes a área de trabalho, aquela área de trabalho, aquele jeito que ele faz as coisas, os locais que ele escolhe estar. Então, o Touro está atuando muito na zona de conforto. Então, o recado aqui para o taurino transpor os seus limites é olhar para o lado, desistir das coisas quando as coisas já não são mais aquilo. Tentar usar o conhecimento que vem de fora, e assim a gente vai alcançar o próximo signo, que é o próximo signo da lista, que é o signo de Gêmeos. Já vamos agora então falar do signo de Gêmeos, tá? O que eu anotei aqui para transpor e qual seria algo limitador para o signo de Gêmeos? Gêmeos se perde no social, planeja e executa pouco na prática. Primeira coisa, o Gêmeos se perde no social. Vamos lá. A gente falou de Áries e a gente falou de Touro. O Áries e o Touro, eles têm muita estratégia, os dois são signos, obviamente, todos os signos têm a sua inteligência, tá, gente? Não dá para dizer que um signo é mais inteligente que o outro. Com exceção dos signos do ar, os signos do ar estão mais na cabeça e mais na racionalidade. Mas não quer dizer que eles sejam mais sábios ou mais inteligentes do que os outros signos, tá? O Áries e o Touro, o Áries tem uma estratégia rápida. Ele tem uma estratégia do que funciona, ele consegue ver o global. O Touro se aprofunda um pouco mais, ele olha um pouco mais para os detalhes, mas eles também têm algo limitador. O Gêmeos não tem algo limitador na sua mente. Porque o Gêmeos, ele está muito na mente, ele é muito inteligente, ele consegue ver as estratégias. Só que tem 2 poréns aqui. Se perde no social, planeja e executa pouco.
Como ele está muito na mente, ele executa muito pouco daquilo que ele vê, daquilo que ele quer. Por que ele faz isso? Porque na mente as coisas fluem mais, é onde ele está mais. A energia geminiana está mais na mente. Então, para ele tirar do cabeçote e colocar na prática, é um pulo. Digo, não é um pulo, não é algo fácil. Ele consegue arquitetar, planejar. E o Gêmeos faz muito isso. Olha, lá foi feito assim, ele começa a olhar, ver os detalhes, começa a maquinar as coisas na cabeça dele. E como é que ele vai tirar isso da cabeça e botar na prática? É difícil? Ele não é um signo da Terra. Ele é um signo do ar. Se tu chega para um taurino e fala, ó, é assim que tem que ser feito, tu deu a teoria para ele, tá aqui o pincel, tá aqui a ferramenta, ele vai lá e faz. Você já deu a teoria. O teórico, o mental, a estratégia, que era algo um pouco mais difícil para o taurino, você já deu, então ele vai executar. Ele é um signo da matéria, é um signo da Terra. Os Gêmeos não tem problema na teoria, em ler um livro, entender algo de mecânica, entender algo de como uma casa é feita. Ele tem problema em executar. Não é que seja algo limitador no ser humano de Gêmeos, não é isso. É que como ele executou pouco na vida, ele vai ter problema na execução. Ele está acostumado em ficar no seu próprio cabeção, não na prática, certo? Isso é algo limitador aqui que eu anotei para os Gêmeos. E a primeira coisa que eu anotei foi se perde no social. Isso é muito interessante de colocar, é algo muito limitador para os Gêmeos. É assim, quem vai estar lá? Qual é a opinião? Quem vai me julgar? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que analisar? O que eu tenho para aprender no social? Como que vai ser esse social? Então os Gêmeos têm essa dificuldade de que o Sagitário não tem. Veja, o Sagitário é o oposto dele, né? O Sagitário, ele vai porque ele quer, ele faz porque é um projeto dele. Os Gêmeos, ele tem muito essa coisa do social. Quem está lá, quem que eu gosto, às vezes uma insegurança. Notem bem, gente, isso é muito legal pensar em astrologia. Os signos que mais pensam são os signos que mais se julgam os outros e às vezes têm problemas de autoestima. Gêmeos, Libra e Aquário são signos que pensam demais. Dizem que o medo está naqueles que pensam muito. Quem não pensa tanto, Áries, Leão e Sagitário, que são signos do fogo, não vão ficar pensando no que vai acontecer. Eles estão loucos para executar. Eles estão fervendo dentro deles. Então eles têm mais autoestima. Claro que a autoestima é como eu sempre costumo pensar, né? Quais são os signos inteligentes da astrologia? Inteligente para quê? Que tipo de inteligência? Inteligência física? Um taurino é muito inteligente fisicamente. Energia motricial, de como que faz, de como que executa. Inteligência abstrata, Gêmeos, né? Então, vamos cuidar, é muito bom cuidar, tá, gente? Eu sei que isso é pesado pro vídeo, é chato de bater nessa tecla, mas vamos cuidar com os estereótipos fáceis. Aqui no canal a gente já sempre traz algo mais profundo, né? Algo mais estudado aqui, então não vamos cair nessas falácias aí de esse signo é mais inteligente, esse signo é mais burro, esse signo é mais vingativo. Escorpião. Dizem que escorpião é muito, muito vingativo. Escorpião se magoa com muitas coisas, absorve muitas coisas, demora anos às vezes para falar. Será que isso é mesmo um traço de vingança? Né? Será que o Áries não é mais vingativo? Bateu, levou com o Áries. O escorpião não é bem assim. Então vamos cuidar com os estereótipos, vamos se aprofundar. É um convite que eu faço aqui no meu canal, né, para vocês, para a gente se aprofundar. Sair dessa astrologia aí de coisinha de horóscopo, assim, de previsãozinha, que às vezes, hoje você vai ganhar na loteria. Não é bem assim que funciona. Vamos um pouco mais, né? Convido vocês aqui no meu canal para dar um passo a mais. Vamos ao signo de Câncer. Como transpor os desafios e as questões limitadoras do signo de Câncer. Câncer é um signo sensível e família, mas não se abre tanto e não tem o contato que gostaria com a família. Olha que paradoxal. A gente sempre vai ter isso na astrologia, né? Parece que a gente veio para a Terra para aprender a ser o nosso signo e aprender a ser o nosso signo na sua potência maior, né? A gente tem que transpor e evoluir. Câncer é um signo muito família, extremamente sensível, extremamente que quer ter as suas pessoas em volta, os seus amigos, a sua família, o seu lar, o seu ninho. Aquilo que ele chama de ninho são coisas que ele gosta, né? Ele é algo assim. Talvez uma palavra-chave do Câncer seja família, né? E eu vejo o canceriano muito fechado. Ele não é fechado no social, no oba-oba, em fazer piada, em descontração. O Câncer é fechado sobre os assuntos que mais lhe interessam, que tocam o coração dele. Ele não esquece de algumas coisas que magoaram, ele é muito
nesse sentido. Eu até me lembro do Big Brother, um participante, acho que era o Arthur. Ele bebia nas festas, ele falava alguma coisa do coração dele. Ele achava que não era legal. Aí falava pra todo mundo, porque eu não vou mais me expor, porque não sei o que coisa chata. Tipo assim, eu fui fraco, eu fui vulnerável. Na próxima festa ele fazia a mesma coisa. Bebia, soltava um pouco do que ele era, voltava, se fechava. Então assim, é óbvio, né, gente? O câncer, ele sabe muito bem segurar, guardar o segredo e não se expor quando não precisa. Mas às vezes uma pessoa está do teu lado, ela é tua amiga, ela está se expondo. E tu tá louco de vontade de falar, de se expor, de falar sobre as questões emocionais, e você não fala. O câncer tem muito isso. Então, acho que o desafio é trazer a família. Não é questão de constituir família ou não, não é isso. Todos nós temos essa capacidade. O que eu tô querendo dizer é assim, a questão de trazer as pessoas mais para perto e trazer intimidade é quando a gente toca no nosso sentimento e se abre. E aí as pessoas também vão se abrir. Então, acho que esse é um dos grandes desafios cancerianos. Ficar na casquinha emocional dele mesmo, quando ele quer muito mais sobre uma questão mais emocional. Falar mais, se expor mais, mergulhar mais nas emoções e participar dessas emoções para o outro, trazendo o outro para perto dele mesmo. Então, agora vamos para Leão, né? Algo limitador e que prende Leão e que a gente pode transpor aí se a gente tiver um estudo, né? Sobre as coisas. Leão é forte e persistente, tem um mundo interno complexo e criativo, mas não foca tanto em algo que é importante para si mesmo, que é o palco, que é a exposição, que é estar na luz, na visibilidade. Eu nunca vou me esquecer quando eu estudei um pouco de numerologia e eu vi o leão ser correlacionado com o número 5. A gente pode relacionar um pouco o Áries com o número 1, o Touro com o número 2. É legal fazer esse exercício na numerologia, usar aí a astrologia com numerologia. E ali foi a primeira vez que eu tive uma visão do leão como aquele que é muito centrado em si mesmo e não é tão extrovertido assim, não é tão de querer causar tanto, de querer mostrar tanto. Eu acho que está mais às vezes para um aquário típico, para um gêmeos, para um libra, para um Áries às vezes, mais lépido e faceiro ali, caloroso. O leão tem sim, sabe se expor, ele fala muito dele, mas tu não vê ele na roda assim, dialogando muito com o outro, sobre o outro, né? Ele é mais de falada dele e tem até um aspecto meio autista no leão, que é de estar muito no mundo dele, muito concentrado, muito estudado, muito aprofundado no próprio mundo, né? Então eu acredito que o leão ele já tem uma habilidade por si só de mergulhar no mundo dele, de focar nas coisas dele, de se colocar em primeiro lugar e estudar, se aprofundar nas coisas. Só que eu acho que o leão esquece de algo que ele vai ter que fazer, que é expor o projeto. O 5 também tem isso. O número 5 na numerologia também tem isso, que é aquela coisa, né? O 1 planta, o 2 cultiva, o 3 relaciona, não sei o quê, e o 5 expõe. O 5, o momento 5 é o momento de expor as coisas, né? De trazer à luz, de mostrar. Tanto que em Virgem 6 vai ser de analisar, criticar, quebrar, ver o que está erradinho e aquela coisa crítica. Mas o 5 é a exposição. Então eu vejo o leão pecando na exposição em duas coisas, tá? A primeira coisa é assim, ó, se eu estou me expondo, eu estou aberto a críticas. O leão é muito vulnerável a críticas. E ele tem que saber mais, ficar menos vulnerável às críticas. Afinal de contas, ele está se expondo, né? Ele está levando o que é dele à luz. E a segunda questão é assim, se prepara para isso. Se prepara para isso, né? A gente estuda para o trabalho, na faculdade, enfim, né? Para palestra, a gente estuda para palestra. Não existia o motivo pelo qual estudar se não fosse para expor. Então, a preocupação tem que ser lá, estar seguro neste palco. Quando o leão está seguro neste palco, eu acho que é aí que ele consegue realmente brilhar. Porque, mais uma vez, tirando as coisas do senso comum, o leão não é um signo, no meu ver, tá? Na minha análise mais profunda, que está sempre brilhando, que está sempre querendo todas as atenções. Eu acho que ele quer a atenção para aquilo que ele quer mostrar. Repare você, se você conhece leoninos e leoninas, se eles estão se expondo para o grupo, quando estão tristes, quando estão chorando,
quando estão querendo estar realmente na caverna. Dá uma observada, ver se ele é tão assim. Eu acho que um Gêmeos é muito mais assim, que quer expor o bom e o ruim. O Leão não. O Leão quer expor o que é bom. A sua imagem boa, a sua imagem forte, a sua imagem daquele leão que está rugindo, que está potente. Quando o leão não está potente, ele quer ficar na caverna. Dá uma analisada para a gente sair um pouco desse estereótipo fácil da astrologia de que o leão quer sempre brilhar. Eu acho que não é por aí. Tá bom? Vamos agora então para o signo de Virgem. Como transpor os desafios de Virgem, os traços limitadores. Virgem é esforçado e servil, porém não se valoriza tanto para trabalhar para si mesmo, sempre está em ligação e servindo aos outros. Gente, eu vejo muito isso. O signo de Virgem, em geral, é muito servil, ele é muito braçal, ele é muito trabalhador, mas normalmente, como alguns signos da Terra têm isso, né? Talvez o Capricórnio que não tenha tanto ou saiba melhor lidar com isso. Mas a questão da autoestima. O signo de Virgem, ele trabalha muito, às vezes muito mais do que outros signos, só que ele não sabe se vender tanto e ele não tem tanta segurança em si para dizer, deixa para mim, essa empresa vai ter o meu nome, sabe? Essa é a minha empresa, esse é o meu projeto. Eu acho muito difícil, eu acho que normalmente os virginianos acabam usando outras pessoas que têm o nome, que estão mais no front, para ficar um pouco atrás, e não é falta de competência. É isso que mais dói observar. Não é falta de competência, é falta de autoestima e segurança. Os virginianos são altamente qualificados para executar o trabalho, mas falta a eles a segurança e a autoestima. Vender-se bem, né? Essa é a minha opinião. Você fique à vontade também para questionar e comentar aqui embaixo para a gente construir aí mais conhecimento de astrologia. Agora a gente vai para o signo de Libra. Quais são os traços limitadores e bloqueadores aí na personalidade e bloqueadores de evolução, limitadores de evolução aí no signo de Libra. Libra é extremamente profundo em seu mundo particular, mas não verbaliza sobre questões polêmicas, pois tem medo de desagradar os outros no social e acaba se fechando e passando aí então uma imagem de superficialidade. Gente, um estereótipo fácil aí do signo de Libra é dizer que Libra é superficial. E eu não acho. Eu não acho que Libra é superficial. Eu acho que Libra acaba se conectando socialmente com coisas superficiais para não desagradar o social e não desagradar os outros. Quer ver um exemplo? Eu tenho Marte em Libra, né? A minha execução aí tá em Libra e às vezes eu não sei muito o que falar com pessoas que eu não tenho muita abertura. Eu não vou falar de questões profundas, eu não vou falar de política, eu não vou falar de nada disso. Por quê? Porque na minha concepção, o que vai agradar? Eu vou falar do clima, eu vou falar de coisas mais superficiais. Não é que eu, com esse traço de Marte em Libra que eu tenho, por exemplo, eu seja uma pessoa superficial. É que se eu estou falando de superficialidades, é mais difícil eu errar ou entrar numa ferida de alguém. Então eu não vou falar. O Libra tem muito isso, ele quer poupar, ele não quer o conflito, ele tem medo do conflito, ele não quer. O Libra é um dos signos mais paz e amor que a gente vai ter no zodíaco. Isso dá para botar um estereótipo com certeza, porque essa característica está pautada em outras características muito mais particulares do signo, muito mais profundas. Né? Eu poderia fazer um vídeo inteiro explicando por que o Libra é assim, certo? O Libra pensa demais, o Libra raciocina demais, o Libra é um signo que gosta muito da amizade, então ele não vai desagradar os outros, né? Não é que ele não saiba estar sozinho, não vamos confundir. Mas é que ele gosta muito do social, então ele não quer desagradar os outros. Então eu acho que essa questão é uma questão interessante para, às vezes, o libriano poder ter momentos aí que ele vai se aprofundar nos assuntos, que ele vai trazer assuntos polêmicos, mas eu acho que a grande sacada aqui é como o Libra tem uma grande capacidade intelectual e muito de verbalizar as coisas, verbalizar o seu pensamento, é de descobrir como concretizar, como falar as coisas sem magoar as pessoas. Usando as palavras corretas, você pode dizer, olha gente, eu não gostei da comida. Eu não gosto de carne vermelha, sei lá. Então eu não gosto de carne mal passada. Mas isso é uma opinião minha.
eu gostaria se a carne ficasse mais bem passada. Ficou muito gostoso, tudo que você fez, e eu admiro e elogio o seu empenho. Eu não gostei dessa comida. Obrigado. Você não fez, entende? Eu sei que talvez o meu exemplo não seja o melhor, mas o que eu estou querendo dizer é assim, às vezes o libriano quer se expor, mas ele não se expõe por medo da crítica. Então é só saber falar, saber colocar as palavras. E eu acho que é algo limitador, porque não é que o libriano não tem opinião sobre aquilo, é que ele tem medo de falar sobre aquilo e desagradar os outros falando o que ele pensa. Agora vamos para Escorpião. Escorpião é intenso e apaixonado. Se expõe para a luz por pouco tempo. Fica muito tempo na sua caverna, esperando por um mundo melhor, planejando. Gente, olha só. Eu sou de Escorpião e é bem legal, tá? Falar sobre isso quando a gente tem um lugar de fala na astrologia aí e tal, e enfim. Gente, olha só. O signo de Escorpião é um signo altamente eficaz, altamente trabalhador, é um signo que às vezes algumas pessoas julgam o escorpiano por ele não ser muito trabalhador, porque o trabalho dele está na sombra. O trabalho do escorpião está principalmente quando não tem ninguém olhando, certo? Não tem nenhum mal nisso, não tem nenhum problema na maneira como o escorpião trabalha. Muito pelo contrário, é um signo que normalmente tem muita profundidade, muita coisa, muito elemento para trazer sobre qualquer coisa que você dá para ele fazer. Ele vai te dar inúmeras coisas, ele vai te dar inúmeras maneiras de fazer, ele vai te dar inúmeros pontos de vista, enfim, várias coisas. A questão é que o escorpião tem uma ilusão criada talvez por muito tempo em viver nas sombras ou na própria caverna, de que as coisas vão ser conquistadas ali. E na verdade, a gente conquista as coisas no campo de batalha, no social, fazendo ligações, né? Saindo da zona de conforto. Não é que o escorpião esteja na sua zona de conforto quando está na sua caverna. O escorpião sai da zona de conforto dentro dele, ele morre e renasce diversas vezes, faz esse processo dentro dele inúmeras vezes, né? E tem um ganho de aprendizado gigante nisso, mas aonde se conquista as coisas? No social. As coisas se conquistam no trabalho, com pessoas, no campo de batalha, na rua, né? Às vezes não na sua própria família, né? A sua família de origem sempre vai dizer sim, sempre que puder para você. E como todos os signos da água, escorpião não foge disso, escorpião tem muito apego e muita relação aí com a família, então ele vai tentar fazer coisas dentro da família, né? Ganhar dinheiro com as pessoas da família, fazer coisas, sociedades em família. Não tem nada de errado nisso. Mas é que o grande ganho está fora. O grande ganho está na vida, está sair da sua caverna. Então eu acho que o traço limitador do escorpião aí, um deles, tá, gente? Todos os signos têm vários defeitos, mas foi que eu numerei pra cá. Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu não me importo nem um pouco em fazer um vídeo 2, e tenho bastante conteúdo. Inclusive, esse vídeo aqui já tá com quase meia hora. Mas vai ter mais ainda, vamos lá. Então, para pontuar, algo limitador na vida dos escorpianos. Ficar muito tempo na caverna, processando, teorizando, se aprofundando. Não, me dá mais esse livro. Ah, não, mas então eu decidi que eu vou ser tarólogo, né? O escorpião ficou lá, estudou 2 anos, né? Vamos pensar aí, me corrijam vocês se estiverem errado, mas não é sobre os detalhes que eu estou falando, mas é um exemplo, tá? Vamos pensar que um curso de tarô, um curso bom de tarô seja 1 ano, tá? O escorpião vai lá e quer ser tarólogo, ele estuda 1 ano. Todo mundo estuda 1 ano, tá? E vai praticar, já vai trabalhar. O escorpião não quer. Ah, eu acho que eu não sei muito. Porque como ele é profundo, como ele carrega esse tom profundo, ele vai achar que ele não sabe muito, né? E às vezes ele tem uma coisa ruim aí, um traço de personalidade ruim, que é um ego que vai sabotar ele. Eu vejo muito isso nos escorpianos, né? Então ele não vai praticar, ele não vai trabalhar ainda com tarô. Ele vai fazer outro curso. Aí ele vai fazer outro curso de 1 ano. Ele estudou 4 anos tarô. Só que ele não tem a vivência prática. Aí dá pra gente contextualizar com o touro, que tem muita vivência prática e pouca vivência teórica. O touro não está afim de parar para estudar, ele quer ir pro prático. E o escorpião
vai ficar no teórico, no teórico, no teórico e não vai para o prático. Então, escorpianos, meu conselho, como escorpiano que sou, estou falando isso para mim também, não é apontar o dedo para a ferida de ninguém, é que nós estamos aqui para evoluir e esse meu canal serve para isso, para somar, evoluir e ajudar todo mundo. Escorpianos de plantão que estão aí, que me assistem ou não, saiam da caverna. Vocês têm muitas coisas boas para oferecer ao mundo, mas vão ao mundo, errem, se permitam errar, se permitam tropeçar, e assim vai sendo construído a história de vocês, no social. Não se preocupem com achar que vocês não têm conteúdo suficiente. Vocês têm bagagem de sobra, de caverna, de tempo de estudo interno, de se conhecer. Um dos signos que mais conhece é Escorpião. Agora vamos para Sagitário. Sagitário conquista muito e aproveita pouco, pois está sempre focado no próximo objetivo e se cansa com o tempo. Gente, uma das tônicas aí de qualquer sagitariano é que ele tem... Eu sempre costumo dizer assim, né? O Sagitário ele tem a receita para o sucesso. Um dos signos que talvez mais tenha a receita para o sucesso é Sagitário. Por quê? Sagitário é o signo da jornada. Ele é um signo que ele sabe como é que é o começo, ele sabe o tempo de maturação, ele sabe o fim, ele sabe pegar, aqui tem uma mesa, tá? Pegar a mesa, jogar tudo fora e botar, isso aqui é importante, eu vou estudar isso aqui não tem nada a ver com o meu mundo, isso aqui não tem nada a ver com o meu objetivo, vou estudar isso aqui. Logo, o sagitariano é um dos signos que mais tem essa genialidade, no meu ponto de vista, tá? Você tem direito de discordar, mas é o que eu analiso e que eu estudo também. O Sagitário tem uma capacidade genial de se aprofundar nas coisas e obter sucesso com as coisas, porque ele tem um caminho objetivo. Só que o Sagitário se cansa dos brinquedinhos. Ele se cansa dos resultados que ele obteve, ele se cansa das coisas que ele adquiriu, ele se cansa, às vezes, da facilidade com que ele tem para conquistar as coisas, e ele vai lá e tenta conquistar uma outra coisa. Logo, o grande pecado dele, a grande questão que ele sempre vai cair é de não estar presente. As coisas que ali estão acontecendo agora. Então, se ele está sempre pulando para frente, a vida dele também está com a energia para frente, ele nunca está no aqui e agora. E quando a gente sabe, na verdade, que a vida acontece aqui e agora, na presença. A presença é que nos dá a paz de espírito. Eu acho que como um Quiron, né, que é o representante sagitário, que tem sempre uma ferida aberta aí, e por isso ele está sempre inquieto, buscando, e isso é maravilhoso. O ser humano é uma essência humana, querer buscar mais. Mas o meu conselho para o Sagitário aproveitar mais, degustar mais, dissecar mais aquilo que ele já conquistou antes de olhar para frente. Não é algo limitador, não é uma crítica para o Sagitário não olhar para frente. É uma sugestão para ele travar, para ele parar, para ele dizer agora eu vou ficar aqui, vou usar e degustar o que eu tenho, para depois, quando eu quiser conquistar outra coisa, eu também conseguir fazer a mesma coisa, que é absorver e aproveitar das coisas que eu já conquistei. Sagitário, agora vamos para o Capricórnio, tá? Capricórnio, o mais trabalhador do zodíaco, né? Põe, nós vamos ter que trabalhar às 6 da manhã, Capricórnio tá lá. Mas então hoje, infelizmente, nós vamos ter que ficar além do horário, Capricórnio fica, dá um jeito. Muito trabalhador, talvez até o mais trabalhador do zodíaco. Então vamos lá, o Capricórnio é o mais trabalhador do zodíaco, mas julga os outros que não são. Julga com a sua própria régua. Ele é perfeccionista e autoritário, e assim se torna arrogante. Gente, vamos lá. O Capricórnio, ele é muito trabalhador. Talvez, como eu falo, o mais trabalhador do zodíaco, ele tem uma força muito grande, tanto mental, quanto energética, quanto física. Ele dá o sangue. Enquanto ele tiver combustível, ele vai dar, sabe? Se preciso for, é isso que ele vai fazer. Só que ele critica os outros que não têm a mesma capacidade ou que não estão afim de adquirir os mesmos objetivos dele. Então, essa pressão que o Capricórnio tem, principalmente quando o Aquário é o próximo signo, Capricórnio. Quando o Capricórnio está numa posição de autoridade, de chefia, de professor, uma posição de hierarquia superior, fica muito complicado. E é muito comum que a gente veja capricornianos nessas posições, porque eles trabalham muito. Então eles vão chegar a essas posições. Então o meu conselho
pro Capricórnio ultrapassar os limites que ele tem como personalidade é olhar para o outro com mais humanidade. Usa o exemplo do Câncer, que é o signo oposto complementar, que tem mais essa essência macia e sentimental. Capricórnio seja mais macio com o outro. O outro talvez não esteja buscando o que você está buscando. O outro talvez não aguenta o que você aguenta. O forte é você. Saiba que você é forte. Mostre nobreza e seja mais humanitário. Então agora vamos para o Aquário, né? Nas questões de como transpor os seus limites. O Aquário é criativo e complexo na teoria. Para ele, o dia deveria ter 48 horas. Não consegue executar tudo o que pensa. Julga os outros porque na teoria tudo é fácil, mas não faz muitas vezes o que ensina. Vamos lá, gente. Talvez um dos signos aí que tenha mais clareza sobre as teorias, sobre como executar as coisas na teoria. O Aquário tem uma grande dificuldade de trazer as coisas para a prática porque ele tem uma coisa workaholic no sentido, não tanto que o Capricórnio tem. O Capricórnio ele é workaholic nos trabalhos que já assumiu, que já estão agendados, que já estão pré-estabelecidos. O Aquário, ele é o workaholic na sua mente. Ele é trabalhador e extremamente veloz na sua mente. Ele quer trazer... A dificuldade do Aquário é conseguir trazer da teoria para a prática, organizando o seu tempo. Porque o Aquário trabalha muito com a mente. Então, o meu conselho seria... Se o Aquário pegar algo para fazer, ele sempre vai encontrar algo a mais. Ele sempre vai trazer algo a mais. Ele sempre vai encontrar mais uma questão, porque ele tem muito fácil as teorias dentro dele, os pontos críticos, né? O Aquário, eu li uma vez, e é bem interessante trazer para esse momento do vídeo, que ele, no polo positivo, o Aquário é analista, é detalhista, é profundo. No polo negativo da mesma esfera aquariana, ele é de sondar, ele é de especular, ele é de fazer perguntas sem o menor propósito, sabe? Para que isso? Ah, mas aquilo, mas não sei o quê. Tipo, sendo invasivo. Então, talvez o recado para Aquário seja: faça, execute, mesmo que não vai ficar perfeito. Depois você faz mais um, depois você faz mais outro. E a prática vai te levar à perfeição. Porque não falta ao Aquário ideias de como fazer. E sim, tempo de prática em algo, sabe? Eu não estou falando em si, gente, do trabalho que o aquariano escolheu, aquilo que ele trouxe para ele como essência, né? Não estou falando sobre isso porque, assim, o aquário consegue ficar bem focado dentro das atividades dele, por exemplo, um aquário que se formou em alguma coisa, ou enfim, um aquariano, né? Um aquariano. Eu vejo isso bem focadinho, assim, o aquário é muito trabalhador. Mas nos projetos paralelos que o aquário executa, e eu acho que um bom aquariano tem que fazer projetos paralelos para executar, porque como todos bons signos do ar, Gêmeos, Libra e Aquário, tem que ter mais coisas aí para fazer uma salada de frutas maior para integrar esse ser. Né? Os signos do ar são integrados por várias coisas. Né? Talvez o Aquário seja o mais focado deles, no sentido de limitar o espectro, né? Trazer a lupa e afunilar. Mas eu ainda vejo o Aquário com muitas vontades, com muitos anseios, com muitos sonhos para executar e pouca vontade, pouca energia prática. Né? Ele é muito teórico, Se o Aquário tivesse, como eu falei, 48 horas no dia dele, talvez ele conseguisse. Mas é só uma questão de agendar, conseguir categorizar aí o que vai fazer na hora tal e acabar, então, trazendo para a prática as coisas, né? Saindo da teoria, porque o mundo teórico do aquário é magnífico. Então, se ele planeja, se ele usa essa teoria para planejar, a execução dele vai ser mais próxima daquilo que ele pensou, certo? Agora, então, vamos para o último signo zodíaco, o signo de Peixes. Como transpor aí os obstáculos, como evoluir e como transcender as características limitadoras do signo de Peixes. Peixes sempre é prestativo com os outros,
mas sonha em poder ficar sozinho, curtir a vida um pouco sozinho, mas já está no papel do codependente e não consegue mais sair. Gente, talvez aí um dos mais complexos signos do zodíaco, na sua magnitude, né? O Pisciano é o último signo do zodíaco. Ele tem aí um pouco da mescla de todos os 12 signos, ele seria o mais velho dos 12. E ele sempre vai ter algo do mais velho mesmo, do mago, do mais sábio, mesmo que muitas vezes seja uma figura que não se exponha tanto, porque o Peixes não tem muito esse interesse em ficar expondo, em ficar exaltando o próprio ego, né? Enfim, essa postura pisciana vai dar a ele um lugar em que muitas vezes ele não é tão ouvido, e sim ele ouve, né? Até por não querer tanto atrapalhar a vida do outro, o peixe está sempre pensando nessas questões, ele vai acabar numa posição de mais velho, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que ouve, aquele que abraça, aquele que acolhe. Dificilmente você vai ver um pisciano conseguindo dizer não. Então, eu vejo muito os piscianos, e nem isso não é nem tão verbal, tá? Mas você pegando nas entrelinhas, pô, hoje eu fiquei sozinho, tipo, aproveitei, fiz um monte de coisa que eu queria fazer, e com os outros não dava, porque eu estava me dedicando aos outros, porque eu estava dando a resposta para os outros que os outros queriam, porque eu não estava querendo desagradar. O peixe tem muito isso, né? Uma coisa parecida às vezes com o Libra. Sei que é numa esfera diferente, o peixe é um signo da água, né? Mas é tão sensível quanto, assim, e não quer desagradar, e quer ser acolhedor. E ele aprendeu, mesmo que sem querer, a ser codependente, porque ele não é o dependente em si, mas ele é o codependente, ele é aquele que está sempre ajudando o dependente, né? E ele está automaticamente nesse papel. Então, às vezes, o Pisciano queria estar sozinho, queria estar curtindo. Hoje eu vou jogar videogame, hoje eu vou ir pra praia, hoje eu vou ir pra uma festa. Liga alguém. Ah, Pisciano, vem aqui. E ele vai. Porque é difícil para ele dizer não. Porque ele é muito sensível e amável, né? Então, aí entram algumas das fugas que eu acredito que acontece aí no Peixes, que é não atender o telefone, que é, sabe, negligenciar para não magoar, né? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje, um vídeo aí com mais de 40 minutos, tá? Desculpa pelo vídeo longo, né? Mas eu acho que vai ficar, aos poucos, a gente vai conseguindo aprofundar mais na astrologia dessa maneira. Eu poderia, com certeza, fazer um vídeo 2, vídeo 3, não são só esses defeitos que os signos têm, que as pessoas têm. Nós temos muito mais defeitos, muito mais características que a gente pode refinar através da astrologia, mas foram as características que eu coloquei no papel que eu vejo que são bem marcantes para cada signo. Talvez tenha alguma característica marcante que eu não toquei agora, mas eu vejo, quando a gente começa a fazer mapa astral e olhar de fora, fica fácil de ver, porque são as mesmas repetições, sabe? Uma pessoa com um mapa bem virginiano, ela vai ser mais workaholic, ela vai ser mais trabalhadora, e às vezes ela não vai conseguir cobrar pelo trabalho dela, não vai conseguir se valorizar tanto, vai estar mais num lugar submisso, mas, porém, naquela empresa, ele é o que mais faz, sabe? Só que ele não consegue se valorizar. Deixa eu ver o que mais que dá para trazer de exemplo. Um signo de Libra que é muito prestativo, muito simpático, muito sociável, mas ao mesmo tempo não consegue se expor para o social porque tem medo de magoar. Essas questões que a gente vai analisando na astrologia fica mais fácil ao longo do tempo. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo, eu acho que vai ser bastante útil para vocês, e deixem nos comentários se vocês querem que eu traga traços limitadores dos signos, mais traços limitadores, para que a gente possa também conseguir outras alternativas para evoluir na astrologia. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Deem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal e a gente vê num próximo vídeo então. Valeu e até a próxima!